Entre tantos castigos, né, acometidos aos escravos, podemos dizer alguns outros, né, que tinham destaques, né, como era o caso das algemas, né, foi falado anteriormente as garganteiras, né, que era colocado no próprio pescoço, nas pernas. Os escravos andavam todos amarrados com medo da fuga, justamente para os quilombos que iremos falar na sequência. Um outro elemento também que proporcionava essa ideia da tortura, que até pouco tempo atrás era utilizado como objeto educativo, né? Até o começo dos anos 90 do século passado, a palmatória era uma estrutura que acometia espancamento, principalmente dentro do contexto coletivo, né? Ou seja, a mão exposta a uma estrutura de madeira que era batida até eventualmente inflamar, em alguns casos sangrar, né? De quebrar dedos e fazer algumas distorções. Como é que o escravo ia manusear seus instrumentos de corte, né? do capim, pegar no enxada, enfim. Então você tinha ali uma plataforma que eventualmente é complicado de ser dita, mas ela era exposta aos padrões acometidos nesse sentido. E aqui a gente começa a fechar a condicionante desse estudo breve, mas um estudo que percalça, né, aí algumas trajetórias dentro do Brasil colonial, que é justamente a composição dos quilombos, né, que eram comunidades encontradas distantes, logicamente, dos centros das fazendas, e tinha uma ideia muito interessante no quilombo, né, que era um local onde os refugiados, né, fugitivos das fazendas se encontravam. Entre uma composição de culturas diferentes, aquela senzala ela tinha uma ideia de comum unidade. E lá era pregado uma perspectiva de que tudo que era plantado era repartido entre os iguais. Logicamente, né, esses lugares afastados, eles tinham também suas proteções, né, eram marcados por suas fortalezas, suas eventuais muralhas feitas de troncos de árvores, e ali era cometido vida, dentro dos padrões, né, logicamente, né, dentro de uma memória equivalente ao seu lugar de origem, à sua terra natal. É importante mencionarmos aqui que o quilombo em si, ele trazia alguns desafios também para o negro fugitivo. Um deles era principalmente quando fugia da senzala, da fazenda, quando tinha essa possibilidade de enfrentar as matas, que não era uma condição simplória ou uma situação que poderia fazer sozinho, porque localizar-se na mata tinha que ter um autoconhecimento, né? Era por isso que muitas vezes lá, quando o indígena ele era utilizado para esse trabalho, quando o indígena fugia, dificilmente era capturado, porque ele sabia onde é que tinha, como usar a natureza a seu favor, a copa das árvores, as armadilhas impostas dentro da própria composição da fauna, né, a utilização justamente da flora. Você tinha ali as cachoeiras, né, os arbustos, né, os pântanos, tudo isso era utilizado pelo indígena, mas o escravo não, o escravo ele conseguia fugir se ele tivesse ajuda, principalmente dos mais experientes que pudessem conduzi-lo, né, até o lugar, a essa fortaleza protetora. Eventualmente se fugia, não para o capim, porque o capim deixava traços, né, deixava marcas evidentes de rastrear. É improvável fugir pela copa das árvores e o medo também de fugir por terra, pela questão até mesmo dos rastros, né, de deixar sinais. Fugir por pedras, eventualmente teria seu risco, principalmente de deixar marcas de sangue, imaginemos cortes, enfim, sangramentos, poderiam deixar ali sinais. Então, geralmente se utilizava rios, né, lugares que pudessem proporcionar
uma certa discrição para com a condução até o lugarejo final. Então você tinha aí essa ideia, né, de que bandeirantes, né, desbravadores, tinham os quilombos como um lugar de bastante atrativo, porque não se perdia um escravo assim de graça, né? Não se tinha essa perca satisfatória e assim ficava, buscava-se, né? Grandes ofensivas eram feitas justamente para retornar esse escravo. E sendo capturado, aí é que os castigos seriam maiores, né? Eventualmente, quando os quilombos eram descobertos, naturalmente que o escravo ele era tomado, né, de volta para o seu destino da fazenda na qual fazia parte, né? Dificilmente um senhor ficava com o escravo de outros fazendeiros, né, que isso poderia ocasionar alguns desatinos entre os poderosos. Porém, a ideia do cenário dos quilombos, né, é improvável que a gente esqueça do personagem de Zumbi dos Palmares, né? Esse grande líder que também, né, dentro da historiografia, o que já se escreveu sobre Zumbi dos Palmares, tem muitas situações que naturalmente precisa ser muito mais apreciada, né? Tem situações que a própria historiografia, ao que se pede, né, dentro de um personagem complexo, né, que Zumbi dos Palmares, além dessa sua liderança, teria também seus mistérios, né, teria seus segredos, teria também as suas eventuais situações de polêmicas, né? Mas isso aí seria uma outra composição de análise que podemos eventualmente discutirmos num momento mais propício dentro do linguajar do que seria, né, aquele procedimento dos grandes personagens, entre eles, né, por que não mencionarmos, né, os abolicionistas, né? Então, o Zumbi dos Palmares é esse personagem que tem a sua não só lendária participação, mas o seu instinto guerreiro, protetorado para com seus irmãos, não só de cor, né, mas também seus irmãos de causa, de projeções que eventualmente iriam ser enfrentadas por todos que eventualmente participavam desse sistema, podemos dizer assim, extremamente arisco e ferrenho para com a figura do negro, né? Quilombos também, como de grande proporção a nível de lugares que a economia era oriunda do trabalho escravocrata, né? Chegamos a ter quilombos dominados por mulheres, né? Em São Paulo, no território da Bahia, em Mato Grosso, né? Algumas mulheres também compunham, né, as chefias, a estrutura de organização desses lugares. E por fim, além dos quilombos, a gente pode determinar aqui uma condição que ela é também assim muito doída e muito sentida, principalmente pela população escrava, que era a ideia do banzo, né? O banzo ele era envolto de um sentimento de saudade, né? Uma nostalgia acometida de uma reflexão de tristeza. Agora, diante de toda a narrativa que foi proposta por mim, imagine de repente olhar para todo um futuro pela frente e você ter sido arrancado dos seus lugares, ter sido possibilitado de chegar a uma outra região, aprendido uma outra língua, uma outra crença, uma outra nomenclatura, ter sido acometido de castigos, torturas, exploração, abusos, eventuais desatinos. Então, muitos escravos, de certa forma, provocava-se revoluções, né? Rebeldias. Há relatos em campos da violência, da Silvia Runold Lara, em que escravos tomavam-se pela ideia do tudo ou nada e partia em volta de uma vingança, né? Ou seja, um momento acalorado, uma estimativa de pânico, de surto, né? Poderia eventualmente chegar à própria mutilação, né? E eventuais sacrifícios, né? Muitas vezes impensado, muitas vezes de supetão, né?
Mas alguns escravos tiravam sua própria vida também, diante de tamanha maculação de sua honra, de sua moral, utilizando a arma branca, né? Utilizando também a projeção de veneno, né? Ou seja, se suicidavam. E essa parte é a parte triste também, né? Muitos escravos chegavam a atingir faculdades mentais oriundas ao desespero e à loucura propiciada para com essa canalização de elementos que fizeram chegar ao limite da sua sanidade. Então, a partir desse momento, a gente não que finaliza, mas a gente abre uma outra estrutura para identificarmos as próprias passagens da história brasileira, que não é só essa, né? A gente precisa enaltecer que essa visão é uma visão mais, podemos dizer assim, não que superficial, mas ela tem uma riqueza de detalhes que dá para a gente entender o enredo, né, proposto para essa página da história brasileira. Há outros enredos, né, que serão tratados consideravelmente a tempo e hora para com a complexidade que há no surgimento dessa nação, que eventualmente ela tem muito, né, a ser discutida, muito a ser descoberta e eventualmente muito a ser valorizada, tanto pelas perspectivas, né, do próprio berço natural que somos agraciados, mas eventualmente para a estrutura do nosso povo. Então a gente finaliza essa discussão aqui dentro de outras linhas de reflexões que vão nascer, eventualmente pelos questionamentos que irão acontecer, e nos encontraremos mais na frente para outras circunstâncias favoráveis ao entendimento dessa complexidade que é discutir o Brasil.